Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo. Para quem não me conhece, sou professor e assim me denomino e gosto e sinto muito orgulho, né? Professor, as pessoas têm uma conotação. Uma vez, um amigo, um grande amigo, falou assim: Nossa, mas por que você fala que você é professor? Eu falei: Porque eu gosto, eu adoro compartilhar conhecimento e se você parar para pensar, o professor, infelizmente, algumas civilizações, o brasileiro de um modo geral, não valoriza, né? Na verdade, o professor ele tem uma conotação até pejorativa. Muitas das vezes ganha pouco e tal. Tem esse estigma, mas eu falei, não vou mudar isso. Vou mostrar que professor é quem que, de certa forma, ajuda e transforma, né? E transborda na vida do próximo. Então, Com certeza. professor tem que a gente tem mais é que se orgulhar. E todos que transmitem o conhecimento de alguma forma, está ensinando, está educando, né? E é um professor. Então, para começar, eu sou o professor, Abel Fiorotti, professor do bookkeeping. Estou em evento, as pessoas me chamam assim, eu fico muito feliz também. Olá, professor do bookkeeping, ou do QuickBooks. Uhum. Exatamente. Então, eu atuo nessa área, você falou um pouquinho, né? Eu tenho formação acadêmica e profissional tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Sou CEO da Strong Advisors, é o nosso escritório de soluções empresariais localizado no sul da Flórida. E a minha formação é na área financeira, na área de controladoria, finanças, auditoria, contabilidade, desde o Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Completar 10 anos de América, tive uma experiência executiva como controller de grandes empresas, tive experiência também trabalhando para vários segmentos de negócios aqui, como colaborador, como um executivo, e há alguns anos eu fui e montei minha empresa, né, a Strong Advisor, onde a gente está contribuindo, principalmente com pequenos empresários aqui nos Estados Unidos, na área de compliance, planejamento, né, assessoria, enfim. Mas falar do seu background é importante, o currículo ele abre porta, ele é um cartão de visita, mas ele representa o passado, né? O que vale é daqui para frente, quem vai fazer daqui para frente. Então, eu gosto de olhar para frente. Apesar de reconhecer e ser grato por tudo aquilo que a gente já fez, a gente tem que sempre ter um horizonte para frente. Então, vamos falar daqui para frente. O que, é que a gente pode fazer para ajudar quem está assistindo a live aí, contribuir com conteúdo de qualidade, com dicas, né, com informações. Não sei qual que é a dinâmica aqui, se vai vir pergunta, como é que vocês vão querer aqui. Eu estou à disposição de vocês aí. Abel, a pergunta é uma só, e eu quero que você trabalhe em cima dela. Como o bookkeeping pode ajudar a sua empresa a economizar dinheiro? As pessoas querem economizar dinheiro com o bookkeeping, as pessoas querem entender como que é esse bookkeeping que todo mundo fala e as pessoas às vezes não entendem. É um pouquinho sobre isso que nós queremos perguntar, né? Que nós queremos falar. E assim, você tem a liberdade de falar um pouco, né, do assunto. E sim, aí nós vamos estar conversando começando também com as perguntas que as pessoas vão mandando, e aí a gente vai explanar as perguntas, mas eu quero que você tenha a liberdade para falar sobre realmente isso, é o bookkeeping, né? Aquilo que nós tanto precisamos em nossas empresas. Exatamente, é uma ótima pergunta. E se você analisar, toda empresa, toda organização, você tem que planejar, que é decidir antecipadamente, orçar, que é simplesmente quantificar os planos que você planejei. Eu tenho a meta de dobrar meu faturamento, eu tenho um lucro X, Y, Z, não importa. Definir estratégias, vou quantificar tudo, vou criar um orçamento. Por fim, ter o controle. Quem não faz o bookkeeping não faz o básico, que é controlar as finanças do negócio. Agora você está um cego no tiroteio. Desculpa o termo bem coloquial, mas as pessoas entendem assim. Então o negócio é ser um cego no tiroteio. Você não sabe o que está acontecendo. Você está perdido. O sujeito que não sabe o que está acontecendo, ou para onde ele está indo, qualquer destino serve, correto? Qualquer destino serve, ele pode ir para qualquer lugar. Então, você não pode, você brasileiro que tem empresa nos Estados Unidos, você não pode simplesmente trabalhar e não fazer o bookkeeping. O bookkeeping é o registro, o bookkeeping é coisa básica. Eu faço analogia, vocês já viram palestras de eventos, eu faço analogia do bookkeeping com a nossa higiene. Porque se você não escovar o dente, se você não tomar banho, você vai feder, né? Imagina, o sujeito ficar uma semana sem escovar dente, sem tomar banho.
Vai feder, cara. Uma semana ninguém aguenta, esse cara vai ficar perto. Sua empresa, se você não fizer o bookkeep, fazendo uma analogia, cara, a sua empresa vai feder, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não tem informação, você não gera inteligência. E os dados da sua empresa, que são as transações de compra, de venda, de recebimento, de pagamento, geram uma quantidade enorme de informação se você trabalhar eles. Né? Porque qual a diferença do dado para a informação? O dado é um elemento que, quando você, de forma conjunta, você consegue analisar, gera informação. São dados analisados. Então, o que acontece? O bookkeeping vai gerar inteligência do seu negócio. Então, o primeiro benefício, a primeira vantagem de fazer o bookkeeping é botar a empresa aqui, ó, ter controle da empresa. Quando a gente fala no palma da mão, porque hoje os softwares, como por exemplo o QuickBooks, você pode instalar no celular. Então, você consegue pegar e ver a situação da sua empresa no seu próprio smartphone na palma de sua mão. Então, literalmente, você vai ter a empresa na palma de sua mão. Ok? Os dados delas, você vai ter na palma de sua mão. O segundo é a economia. Você frisou muito bem. Como é que eu economizo? Economiza fazendo o bookkeep adequadamente, aproveitando-se das deduções legais. Economia de tributo, principalmente, pagar menos impostos nos Estados Unidos de maneira legal. Quem não faz o bookkeeping está deixando dinheiro na mesa. 95% de chance de que está pagando mais do que devia. A não ser que está cheating no imposto. O que é cheating? Está jogando que não deve, que aí é errado. Aí está cometendo infração, né? Muitas vezes até fraude. Isso dá até problema aqui nos Estados Unidos. Não estou falando desse caso, estou falando de pessoas que seguem a lei, que reportam a movimentação financeira da sua empresa conforme a legislação vigente, seguindo as regras do IRS. Se você faz isso, tem consciência disso, de cumprir sua obrigação quanto imigrante, como cidadão aqui nesse país, você tem que fazer o bookkeep. Do contrário, certamente você pode estar reportando de forma equivocada, eu diria até errada, seus demonstrativos, sua movimentação financeira, e pode estar eventualmente pagando, na maior parte dos casos, mais do que você deve de imposto aqui nesse país, por desconhecimento e por descontrole. Qual que é a palavra-chave do bookkeeping, do processo de bookkeeping? Organização. A palavra-chave é organização. Se você, Abel, eu não faço bookkeeping, você não é organizado. Me perdoe, mas você não é organizado. Você não organiza sua empresa. É inadmissível, é impossível. O sujeito ter uma empresa nos Estados Unidos, não faz o bookkeeping regularmente, dizer que é um sujeito organizado. Não é. Não é organizado. Para você ser organizado, que é um fator crítico, o primeiro passo é o bookkeeping. Gente, o bookkeeping não é algo diferencial, não. O bookkeeping é básico. Tipo assim, é uma atividade básica que todo empresário tem que implantar e tem que fazer regularmente dentro da empresa. Semanal, no mínimo, mensal, imprescindível. O ideal é diário. Diariamente está categorizando as transações, acompanhando o extrato, vincular as contas, usando um software, por exemplo. Você precisa usar, é obrigatório ter um software? Não, não, não é obrigatório. Você pode fazer o bookkeeping no Excel, no livro Caixa também. Lembra? Antigamente tinha aqueles Ok, formuláriozinhos, movimento ok. de caixa, débito e crédito. Quem é mais velho vai lembrar, hein? Ai, ai, Do ai. débito e crédito, Não, hein? não é da Não, minha, não é Não da é minha da minha, época isso aí. não é. não é da minha época também, não. O livrinho, vende aqui também nas É. papelarias aqui nos Estados Unidos, aquele livrinho, débito e crédito, Aham. o cash balance, você coloca ali. Aquilo ali, você pode fazer no papel, pode fazer no Excel, e, obviamente, você pode usar software. Tem tecnologia hoje, tecnologia acessível. Qual é a vantagem de usar tecnologia? Menos tempo, mais assertividade, menor possibilidade de erro e celeridade e eficiência. Tá? Você vai fazer algo de maneira mais rápida, melhor, de forma mais eficiente. Então, vai otimizar tempo e recurso. E hoje não tem desculpa. Porque hoje, por exemplo, o QuickBooks, que é o padrão do mercado, né, o software mais utilizado, cerca de 85% dos small business aqui nos Estados Unidos utilizam o QuickBooks, é um padrão da indústria, é acessível. Você vai pagar uma subscrição mensal num valor super acessível para você ter um controle completo da sua empresa, tanto financeiro quanto contábil, porque ele gera o razão, os diários, todos os livros fiscais
ele gera ali para o empresário. Então, enfim, vale a pena, você não pode negligenciar essa parte. Não sei se eu já Não, falei demais aí, não, entendeu? não, imagina, mas eu quero pegar um gancho quando você falou sobre o mensal, o semanal e até o diário. No grupo Masterpiece, nós fazemos diariamente. Hoje nós temos, dentre as 5 empresas que nós operamos, 5 CNPJs, né, os 5 E aí, number? entidades, né, isso é federal e IAN. Bom, É, ah, nós temos cerca de 67 contas entre bancos, cartões, contas de loan, etc., fornecedores e tudo mais. E nós optamos por fazer o bookkeeping diário, então eu tenho a reconciliação das contas diária. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós dessa vantagem quando você decide dar esse passo de fazer o diário e os benefícios que te traz no que diz respeito à gestão do seu cash flow. então, quando você faz diário, qual é o benefício? Aquela história, nunca deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Você já se antecipa e é mais fácil você corrigir ou categorizar uma transação que está fresquinha ali no dia, que acabou de acontecer, ou uma que aconteceu há um mês ou um ano atrás. Qual que é mais fácil de você categorizar? A que acabou de acontecer, correto? Você Sem acabou de dúvida. comprar, você acabou de assinar o contrato, você acabou de contratar, você acabou de demitir, você acabou de comprar, você acabou de vender. Essa transação acabou de ser realizada. Então você acabou de realizar a transação. Então é muito mais fácil e muito mais adequado e você vai categorizar de maneira assertiva, porque tá ali, tá em cima. Se você quiser fazer o que a gente chama aqui de catch-up, o que é o catch-up? Você vai voltar, vamos dizer, um ano. Muito comum agora, nós estamos na época de tax season agora. Então eu me deparo com isso diariamente. O empresário vem, não declarei. Tem que declarar, pô. O prazo de empresa, inclusive, era dia 17 de março, foi segunda-feira. Aí o cara chegou semana passada. Ó, não dá tempo, tem que fazer o catch-up. O que é o catch-up? É voltar atrás. Nós vamos ter que voltar o ano inteiro. É muito mais complicado, é menos eficiente, concorda? É mais trabalhoso e menos assertivo. Então, qual que é a ideia? É você ir fazendo diariamente, se você puder. Diariamente, acompanhar. Fazer. E hoje a tecnologia te ajuda com isso. Você vincula a conta, você só vai acompanhando no registro como é que está fazendo. Lógico que você vai precisar de um documento oficial, que é o statement do banco, se você estiver fazendo a conciliação de uma conta bancária. E aí você vai depois pegar em um mês, no final do mês, você vai simplesmente usar a própria ferramenta, num QuickBooks da vida, para você conciliar e se certificar que o que está no registro daquela conta está batendo com a informação oficial do extrato. E muitas vezes pode acontecer duplicidades, que você vai, quando você fizer essa checagem, você vai acertar, ok? Que nada impede que você faça isso diariamente. Se você conhece as transações, você vai ver que está duplicada dentro do registro. Você vai ver, já vai realizar o acerto ou o ajuste no momento, ok? Tipo assim, eu não paguei esse cara duas vezes, por que está dois pagamentos aqui? Você já identificou na hora. Você já identificou na hora, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai acertar na hora ali, vai proceder os ajustes que são necessários. Então, essa é a vantagem. Tá? Essa é a vantagem. Bacana. Bacana, bacana. Eu quero aproveitar Bel, essa fala também. Logo do início você diz, não, vamos daqui para frente. Aproveitar aqui uma das perguntas que é feita pela Jéssica com relação ao budget, ou seja, o planejamento do crescimento do negócio e o bookkeeping. Só um esclarecimento para a Jéssica. O QuickBooks, sim, tem uma ferramenta de planejamento, ele tem o seu próprio budget, onde você insere as suas informações, o quanto você está orçando para cada área, para cada conta, para cada setor ou centro de custo. A palavra use da forma que você está aí mais acostumado, e sim você consegue. Pegando um gancho nisso, Abel, qual é o efeito do bookkeeping lá para o futuro, enquanto eu estou pensando no budget e planejando o meu crescimento do negócio? É, veja bem, o futuro não necessariamente repete o passado, mas o passado é uma ótima fonte de referência para planejar o futuro.
Então, o bookkeeping, a contabilidade, vai gerar informações importantíssimas, métricas, coeficientes, para você planejar o futuro, estabelecer metas e objetivos no seu orçamento. Então, é simplesmente para isso. Aí eu estou vendo perguntas aí referente ao Planner, por incrível que pareça. Eu não uso o QuickBooks, eu uso o Phantom, eu uso aplicativos para fazer planejamento. O QuickBooks é uma ferramenta excelente de contabilidade de controle. Passado. Contabilidade representa o quê? O que já passou. O lucro que você está apurando hoje já foi. O lucro do futuro, o que está acontecendo nesse momento, você está mensurando ele ainda. Ok? Contabilidade trata do passado. A gente registra e categoriza o que passou. Finanças olha para o futuro. Então, eu não uso o QuickBooks como ferramenta de gestão financeira, de planejamento, de budget, de financial planning. Ele tem ferramenta, não me atende. Eu, particularmente, não é uma ferramenta tão. Dá para usar? Dá. Faz um controle muito rudimentar. Claro. Rudimentar. Eu, quando eu ofereço uma solução de planejamento para o meu cliente, eu uso outros softwares que eu vou agrupar com o QuickBooks. O QuickBooks vai me gerar toda a fonte de dados, o balanço, o balance sheet, o profit and loss, os coeficientes. E eu vou usar um outro software, que é um aplicativo. O QuickBooks é uma das plataformas de maior integração do mundo, tá? Tem mais, acho que mais de 1.000 apps que tem vinculação com o QuickBooks. Todo mundo, todo programador faz vinculação com o QuickBooks porque é padrão na maior economia do mundo, né? Eles são referência. Todo mundo quer ter um aplicativo lá dentro, é uma vitrine, né? Se você tiver lá na Apple Store, na App Store deles ainda, melhor ainda, que você vira vitrine. O cara pode pesquisar lá dentro e achar o seu aplicativo. Você pode fazer o subscription lá dentro também. Então, eu costumo usar um outro programa para fazer planning. Eu ensino nos meus treinamentos, que eu dou treinamento de QuickBooks, de bookkeeping, a função do budget, o financial planning, que é o planner, tudo isso eu ensino. Mas, como eu falei, se você quiser uma solução mais robusta, um planejamento financeiro mais sofisticado, mais adequado, eu até recomendo, eu falo isso que eu estou passando aqui é real, o que eu faço com os meus clientes. Eu, eu particularmente recomendo um outro software. Entendeu? Quando você pega um nível de cliente que está querendo fazer um planejamento financeiro, ele já está num nível de consciência maior. Tá? A grande maioria das empresas, por incrível que pareça, elas não têm o nível um, que é o controle mesmo, o bookkeeping. Eles não têm esse controle um, entendeu? Não tem. Então, o que acontece? Você tem que evoluir no nível de consciência para você fazer análise financeira de desempenho, estabelecer KPIs, né, entendeu? Fazer análises financeiras mais sofisticadas. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho nem um bookkeeping? Eu não tenho nem um feijão com arroz. Não dá para fazer um prato mais sofisticado, entendeu? Primeiro vamos fazer o feijão com arroz, vamos arrumar a casa. Arrumamos a casa, nós vamos evoluindo. Uma grande dor do empreendedor brasileiro dos Estados Unidos é o bookkeeping, é a base. Não se faz a base, que é o controle. O controle do que passou. Quanto que eu comprei, quanto que eu paguei, qual foi a minha despesa, qual foi o meu custo de produto direto, minha margem bruta, meu nível de despesa, nível não tem. Isso é o básico. Depois parte para um segundo momento, que é a gestão financeira, de planejamento, que dá para fazer pelo QuickBooks? Tá. Você pode até se familiarizar e gostar da ferramenta, mas eventualmente você vai usar uma outra. QuickBooks eu adoro, para o QuickBooks eu adoro. Dá para usar o Power BI, sim, claro que dá. O Power BI você vai vincular no QuickBooks, mas é um outro software. Por exemplo, o QuickBooks não faz inteligência de negócio, né? O Business Intelligence, que é o. Como é que é em português mesmo o termo? O de. Não, tem um nome, esqueci o nome em português. Os BIs, É, como eles falam. os BI, mas tem um termo em português, me fugiu aqui agora da memória. Tem um termo que fala em português disso, que é a inteligência, né, do BI. O QuickBooks em si não faz, mas você pode ter acesso aos dados dele para poder fazer, vincular. Inclusive, eu tenho alunos meus que são desenvolvedores, que estão desenvolvendo, tenho pelo menos 2 alunos que estão desenvolvendo Power BI para vincular no QuickBooks. Não sei se vocês têm também, né? Vocês têm um Power BI de vocês, ô Marcelo? Nós estamos
Estamos usando uma outra ferramenta muito Ah, tá. similar com o Fandom. A ideia é a mesma. Você retira as informações de lá e roda as suas análises numa outra plataforma, mas com integração, Então, né? Abel, vamos aproveitar aqui e entrar. Você falou das despesas de custos. Eu uhum, entendo como CFO da empresa que um dos grandes desafios é controlarmos os custos, em especial os custos diretos de produção é, e tentar manter a empresa dentro de parâmetros. Então, por exemplo, a galera que está nos ouvindo hoje, dizem, né, os filósofos, que o ideal é que você tenha pelo menos 40% de gross profit, ou seja, depois que você paga suas despesas diretas, que você tenha pelo menos 40%. Ou seja, você precisa controlar os seus custos diretos para você ter o seu gross profit, depois as despesas e aí o seu net. Ah, Dentro dessa questão, nós decidimos fazer um alinhamento de negócios. Então, nós, utilizando a estrutura de contas do QuickBooks, o Share of Accounts, nós temos hoje cerca de 270 contas dentro da empresa. Isso para cada uma das empresas e nós padronizamos. E a ideia foi separar por áreas. E uma das coisas que nós fizemos foi conectar toda a estratégia de vendas. Então, de acordo com a maneira como nós estruturamos a área comercial da empresa, nós estruturamos o nosso QuickBooks também. Então, vou dar um exemplo. Nós temos lá a nossa divisão de retail, ou seja, vendendo serviços de roofing, painting e outros para retail homeowner, ou seja, ali a pessoa direto. Maravilha. Então, nós criamos uma configuração de income e embaixo dessa configuração de income, uma estrutura de custos para avaliar esse desempenho. Então, nós conectamos e alinhamos o negócio, a área comercial e a área contábil. Fala um pouquinho para a gente das vantagens a partir dessa estruturação, em especial dos custos diretos, para poder ajudar as pessoas, os nossos amigos aqui, empreendedores, a ter um controle mais efetivo do seu custo direto de produção. excelente, que maravilha, parabéns aí pelo trabalho, hein? Pelo que eu não conheço ainda de perto, mas pelo que você está falando, me parece ser uma estrutura bem desenhada aí, né? Para gerar inteligência, né? De negócio, informações. Vamos falar dos custos diretos. Primeiro, a gente precisa definir o que é um custo direto. Custo direto é o custo, o nome diz, né? Está explícito, diretamente ligado ao core business da sua empresa. O que ela faz? Que é o que é o core business de uma empresa? É o que ela faz para quem? É você responder duas perguntas. O que eu faço para quem? Ok? O que eu faço para quem? Você está definindo o seu negócio. O que eu faço para quem? Tem várias maneiras de definir isso, né? Tipo assim, a Copenhague, ela é o quê? Já ouviram essa marca Copenhague? Sim, sim. Chocolate? O que Chocolate. ela é? Qual que é o negócio da Copenhague? Qual que é o negócio da Copenhague? Produzir aquelas delícias que acabam com a Então, gente. que é, aí muita gente fala, o negócio da Copenhague é produzir chocolate. Não Pois é. é. O negócio da Copenhague, a missão, o negócio dela, o core business, isso que eu participei num planejamento estratégico há muitos anos atrás, eles definiram da seguinte forma: nosso negócio é presente Olha aí, para pessoas especiais. Se o bacana. cara vai comprar uma caixa de bombom, ele tem um limite do quanto ele vai gastar. Se ele vai comprar um presente para uma pessoa especial, pode ser o que for, chocolate, ele vai pagar mais, concorda? Nem à toa que uma caixa de Copenhague é muito mais cara que, por exemplo, um bombom garoto ou um outro bombom aí mais barato, correto? Porque Sim, você amplia a visão do negócio. Mas vamos lá, eu mudei um pouquinho o tema só para ilustrar aqui, bacana. que tem a ver com estratégia. Tá vendo? Os números geram a questão da estratégia. Em relação ao custo direto, tudo aquilo que está diretamente ligado à produção. Numa fábrica é fácil, tudo está lá dentro da fábrica. Mão de obra direta está dentro da fábrica, material direto, depreciação do equipamento, maquinário, tudo está dentro do galpão da fábrica, é direto. Isso é uma fábrica. A gente chama isso de custo do produto vendido. Em inglês é cost of goods sold, ok? São os custos diretos. Né? Quando você tem tudo bem que você tem indiretos também, você tem custos indiretos de fabricação dentro do ambiente lá, tá bom? Mas vamos falar de maneira geral. No comércio,
as mercadoria que você comprou e revendeu, colocando e acumulando todos os custos que estão atrelados até esse produto chegar dentro da sua loja. E na prestação de serviço, tudo aquilo que você precisa de custos, né, associados à prestação daquele serviço. Por exemplo, eu faço declaração de imposto de renda, eu tenho um custo do software que eu tenho que pagar uma taxa para encaminhar essa declaração, isso é custo direto. Abel, o custo direto é igual para todas as empresas? Não necessariamente. Geralmente você tem que fazer um estudo que a gente chama, aí eu vou, é um pouco mais técnico isso, mas só para explicar, a gente faz uma correlação, Marcelo, da curva de receita, da curva de custo. A gente compara a receita com o custo e vê a variação. Se o coeficiente de relação for acima de 0,8, a gente vai vendo, né? Dependendo do coeficiente, a gente classifica como fixo ou variável, ok? Para fazer uma análise de custo, volume e lucro dentro de uma empresa. Aí aquilo que é variável direto, a gente joga num campo, aquilo que é indireto e fixo, a gente joga no outro. Isso, softwares já consegue fazer isso automaticamente. O QuickBooks faz esse tipo de análise? Não faz, mas software faz. Quando você falou de margem, depende. 40% de gross profit para muitos setores é muito bom. Exatamente. Mas tem setor que eu conheço, que eu presto até assessoria, que ele precisa de 40 net. Então, se ele tiver 40 gross, lascou, meu amigo. Está fora, tá fora. Isso aí você tem que comparar com o setor. Você tem que pegar um índice setorial. Porque não adianta, eu estou ganhando 40% de gross profit. Ok, tá bom. Média dos Estados Unidos. Tá, mas o meu setor, a média é 70%. Então você está abaixo, meu amigo. Você está abaixo do setor, tá entendendo? Você tem que comparar com o seu setor. Tem setor de serviços que uma margem bruta de 40% é baixa. Ok? Agora, comércio, setor que é muito demanda, muita mão de obra, é uma margem boa. Como dizem que a margem líquida, 15% a 20%, é uma margem líquida net, razoável, mas que varia. Eu nunca gosto de generalizar porque varia, depende do setor. Tá? Depende do setor. Bel, a média mundial, então, de lucratividade é 15%, correto? Minha empresa teve 15%, eu estou bem? Eu falo, depende. Se você for uma empresa de varejo de alto volume, está ótimo, porque a margem de lucratividade desses ramos é 5, 6%. 4%, dependendo. Se você está com 15%, você está excelente. Mas se eu comparar você com determinado setor de serviço, você está mal. Está entendendo? Você tem que comparar com o setor, você tem que ter um índice de comparação. Senão, você não. Tá, e aí? Aí entra num planejamento mais sofisticado, né? Vamos apurar os números, vamos ver as margens, vamos comparar com o setor. Quem são os benchmarks desse setor? Quais são os números, os coeficientes de desempenho desse setor? A gente vai comparando. Infelizmente, pouquíssimas empresas, eu fazia muito isso no Brasil. Como aqui nos Estados Unidos eu atendo muito pequena empresa, e no Brasil eu cheguei a atender Petrobras, Coca-Cola, Vale, entendeu? Eu atendi muita empresa grande no Brasil. O que acontece? Aqui acaba atendendo muito pequeno empresário, são pouquíssimas empresas que chegam, entendeu? Pouquíssimas. Posso contar nos dedos até entre os meus clientes hoje. Então, a maior parte hoje é compliance, eu me dedico, né? Aqui nos Estados Unidos é compliance mesmo, ao bookkeeping, a deduções, a questão mais vamos dizer, obrigatória, de cumprir com as obrigações legais. Mas é uma área fantástica, eu adoro. Mas quem faz muito isso? São empresas maiores, né? São corporations maiores aqui nos Estados Unidos. Uma empresa que eu fui controle, um grupo israelense do ramo de biotechnology, Hazir Seed, o nome dessa empresa. Trabalhei com eles. Tinham operações em 40 estados. Eles faziam esse tipo de análise, né? A gente reportava para o CFO mundial, ficava em Israel, está lá ainda, né, a empresa, a sede financeira, o CFO mundial fica lá. Então, a gente fazia esse tipo de análise, mas hoje, no escritório, como atendo muito pequeno empresário, a gente não tem oportunidade, porque ainda não chegou, né? As empresas têm que aumentar o nível de consciência para ter esse tipo de demanda. E se vocês já têm esse tipo de análise, parabéns para o grupo de vocês aí. Sinal que vocês estão gerando uma inteligência ímpar
dentro dos próprios dados de vocês, né? O que vai conduzir melhor a tomada de decisão. Fantástico. É interessante Vocês já que faturam quanto por ano aí? Média. nós passamos dos 6 milhões já. Ah, então. É Já uma passamos empresa dos 6. pequena, relativamente, para o padrão americano, né? Sim. Que já estão adotando práticas de. Por que eu falo isso? Sabe o que é um small business nos Estados Unidos? Sabe o que é uma Parece que é pequena 30 milhões, empresa? isso. 30 31 milhões? milhões. 31 31, né? milhões nesse ano de 2025. Esse valor é corrigido, né? Essa é a seção 448C do Código Tributário Americano. Essa é uma classificação do IRS. Se você ler lá no Código Tributário, no IRC, Código Tributário Americano, seção 448C, diz lá está 25 milhões, mas quando foi publicada a lei. Só que é corrigido Vai ser todo ano. Então, corrigido. esse ano é 31 Abel, milhões. Quem diria, essa né? live ela tá com cara de MBA, mas vamos lá. Pois é, tá Trazer, muito. O nível tem que estar. Eu tô vendo isso aí, tô vamos vendo lá. isso aí. Mas é para trazer um pouco de tranquilidade pro small business, né? Pro owner. Ah, por exemplo, só a título de conhecimento, estamos aqui falando de muitas transações, volumes altos e tal, mas o QuickBooks também produz, ele possui uma ferramenta que você pode usar na palma da mão, ah, que você faz a leitura dos seus recibos. Sim, Então, eu estou imaginando, Abel, aquele cara que vai lá no Home Depot, entrou de manhã, comprou lá um 2x4, comprou um plywood, e aí ele já tira uma foto dentro do aplicativo, o QuickBooks reconhece aquela foto, ele já sabe que é do Home Depot, ele reconhece o valor, ali você já pode informar a sua categoria, qual é o job, ou seja, como é que a gente aproxima esse business owner dessa praticidade que o QuickBooks também possui quando a gente fala que ele está na palma da mão, para aquele cara que está ali com os recibos no Home Depot, aquela correria, ele não tem ainda essa estrutura, está buscando chegar nesse lugar, ainda não se despertou para isso, então parece aquele elefante gigante. Que outras praticidades, por exemplo, um QuickBooks pode trazer para esse business owner que está ali? É ele que está indo no Home Depot, é ele que faz as compras, é ele que dimensiona as despesas do trabalho. excelente. Você me citou uma excelente conveniência, né? Que é o Snap Receipt do QuickBooks, que você vai ter que instalar no seu smartphone. Quando você for no Home Depot, quando você for no restaurante, quando você comprar qualquer coisa, você não precisa ficar guardando o recibo. Aqui nos Estados Unidos, o IRS diz o seguinte: você tem que manter a devida documentação para efeito de compliance, para cumprir com a agência, né, reguladora, que no caso é a Receita Federal, o IRS. Só que você não precisa guardar papel. Tem um pessoal old school que ainda manda cheque, não tem? É muito comum aqui nos Estados Unidos. Manda o cheque no correio, faz a cópia do cheque. Eu trabalhei numa empresa e a bookkeeper era uma senhorinha, ela já tinha mais de 60 anos, contadora há mais de 30 anos aqui nos Estados Unidos. E eu era o controle, ela reportava para mim. Tudo que ela fazia o cheque, assinava, tirava cópia, tinha um armário enorme. E eu sou mega digital, cara. Se você for no meu escritório aqui, eu não tenho nada de papel. É zero paper, literalmente. E o IRS hoje, ele diz o seguinte: você não precisa guardar cópia do papel. Você precisa ter uma cópia, O registro, né? um registro digital. Eu costumo dizer, você vai, por exemplo, almoçar com um cliente. Você vai pegar a cópia do recibo do restaurante, vai tirar uma foto, já vai subir no QuickBooks. E você vai tirar uma foto sua com o seu cliente. Porque sabia que a foto que você tirou no seu iPhone, no seu Android, tem a data, tem a data e o local. Aquilo ali serve como um meio de comprovação, inclusive na Corte Tributária dos Estados Unidos. Já tem caso, já tem jurisprudência. Você consegue comprovar que eu estava com o Marcelo jantando no dia tal, no restaurante tal, falando de negócio. Que a foto da fotografia, muita gente acha que registra, registra, registra isso. Tem softwares hoje também que faz o controle, né, das milhas, do tempo, mas de despesa também é importante você fazer o upload. Se não deu tempo, eu não consegui entrar no QuickBooks, porque não tinha internet, tira uma foto, cara. Depois você pega essa foto do recibo e faz o upload dela.
pelo aplicativo. Maravilha. Entendeu? Então, isso facilita demais a rotina. E outra coisa, você não corre o risco de perder o Sim. documento, de perder o papel, entendeu? De perder, sei lá. E tem clientes ainda que guardam. Eu tenho clientes assim. Ela pega, guarda tudo, tipo, num compartimentozinho, os recibos e tudo. Aí a gente está educando, ó. Tira foto, nós estamos fazendo esse trabalho. Teve uma cliente que mandou para a gente aqui no escritório, via correio, pacotão. Pacotão. Pedi aqui minha equipe para digitalizar tudo. Mandamos de volta para ela. Aí eu não preciso do papel. Eu preciso. Escaneamos tudo, botamos, compartilhamos com ela na pasta que ela tem acesso como cliente. Você não precisa mandar para a gente via correio uma pasta de documentos. Você não precisa. Entendeu? Maravilha. Tem pessoas ainda que faz isso, né? E tem mais, Old school, né? mas hoje não precisa. É old school que a gente chama, né? Eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu queria ressaltar um pouco do teu trabalho com relação ao seu portal. Para vocês, amigos que estão aí nos seguindo, o Abel tem um portal de ensino, eu quero que ele fale um pouco disso, mas eu quero dar a minha opinião pessoal. Nós compramos esses cursos, um dos meus funcionários fez o curso com você, e ele fez toda a trilha de aprendizado do bookkeeping com o QuickBooks, e você conseguiu fazer uma mescla entre a ferramenta e a prática. Eu queria que você falasse um pouco desse portal, dos cursos que você oferece lá, e ressaltar, eu já tenho 4 pessoas da minha equipe que fizeram esse curso, todos eles, quando começam a trabalhar conosco, eles fazem o mesmo curso, seguem a mesma trilha, porque você conseguiu juntar as duas coisas, a ferramenta e a prática, e de uma forma bem didática. Eu queria que você falasse um pouquinho do portal, dos cursos, como é que isso funciona, como é que a gente aproxima, então, numa live como essa, a gente tem gente lá em cima, a gente tem gente começando, gente disposta, gente que quer pôr a mão na massa. Então, fala um pouquinho do portal e como essas pessoas podem passar a colocar a mão na massa a partir desses treinamentos que você oferece. Vamos lá. Tudo começou alguns anos atrás, foi 2020, que eu falei, caramba, bookkeeping é um termo muito comum aqui nos Estados Unidos, mas não é comum entre brasileiros, principalmente quando o brasileiro vem para cá. Né? O brasileiro vem para cá, não é um termo tão comum. E eu percebi, Marcelo e Daniel, que tinha pouco ou quase nenhum conteúdo em português sobre bookkeeping na época. Hoje tem até mais, né? Tem bastante gente, inclusive, criando conteúdo nesse sentido, mas naquela época não. Aí eu falei, caramba, acredito que muitas pessoas têm dificuldade, eu via isso também na prática, né, de escritório, que as pessoas têm muita dificuldade com isso, trabalhando, atendendo clientes. Aí eu tive a ideia, até fui incentivado por um amigo, que até trabalhou conosco um período, e ele me incentivou, cara, você já era professor, você foi professor no Brasil, né? Fui professor de 14 instituições de ensino superior, fui professor do IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, consegui meu green card aqui, B1, de habilidade extraordinária, devido à minha carreira no Brasil, como executivo, consultor e professor. E aí ele me incentivou. Falei, vou criar. Criei o primeiro curso, 100% em português de bookkeeping. Foi um sucesso. A gente começou com a primeira turma, a gente já está na turma 17, que vai começar em breve. Minha equipe já está divulgando, inclusive você que está vendo essa live, quiser participar desses treinamentos que o Marcelo falou, que a equipe dele fez, é um treinamento comigo ao vivo. Tá? Aulas ao vivo, 3 horas de Zoom, tirando dúvida, exercício, estudo de caso, prática no QuickBooks. A gente vai lançar a turma 17. Muito sucesso, Marcelo. A gente lançou esse treinamento, que foi o primeiro, foi o pioneiro, que é o curso de bookkeeping, contabilidade nos Estados Unidos, tá? O bookkeeping. E aí, depois do bookkeeping, a gente fez curso, vários cursos, eu já tenho 8 treinamentos, Tax Preparation, e a gente criou, foi quando? 2023, se eu não me engano, 23 ou 24? Não, acho que foi 24. A gente começou a trabalhar em 23 e lançou em 24. O primeiro aplicativo de educação contábil 100% em português dos Estados Unidos, que é o app Abel Ferrotti Education. Que lá você tem treinamentos de management, de como administrar sua empresa, como abrir sua empresa, criar estratégias de crescimento, organização, bookkeeping, QuickBooks, tax preparation individual, tax preparation
de Business Tax Return. Então, eu formo profissionais, além de ajudar também empresários, entendeu? E hoje estou me especializando demais em ajudar empresários da área da construção. Inclusive, estou com novos workshops e treinamentos específicos na área de economia de tributos, Real Estate Tax. Estou fazendo palestras, agora, o último final de semana, estava em Orlando, ministrei uma palestra sobre isso, que é como pagar menos impostos, focado para a área de construção e real estate. Eu explico tudo, Marcelo. Como é que você se qualifica como um dealer ou como um investor, quais deduções que você tem, o que pode, o que não pode, se você vai fazer flip é uma coisa, se vai fazer rental income é outra coisa. Então vocês vão ver muito material meu aí nas redes falando disso. É uma área que eu estou me especializando bastante, que eu gosto. É uma missão, na verdade. Sim, Que eu falei, cara, muita gente de construção, muito empresário brasileiro se dando bem, cara. Que orgulho, tá? bacana, Os né? brasileiros ganhando dinheiro, crescendo. E a maior parte, eu digo para você, 95% dos empresários de construção que vêm no nosso escritório, 95% tem dinheiro na mesa, está pagando mais imposto que deve. Teve um ano passado que nós recuperamos US$ 50 mil, que ele pagou a mais. Bacana. Fiz a análise, remetemos para o IRS, tese, reconfiguramos, mandamos um amendment, que é uma retificação. O IRS devolveu US$ 50 mil a mais que ele pagou. Então, a gente tem conhecimento, a gente é licenciado a nível federal, a gente pode representar o cliente direto com o IRS, hotline direto, procuração. Eu me dedico bastante, é uma área hoje que eu estou com muito, sabe, é algo Bacana. que, que Você me está chamou como investindo uma nisso. missão, exatamente, que é ajudar o empresário brasileiro da área de construção Legal. a economizar na recolhimento de tributos. Economizar no recolhimento de tributos aqui na América. Como eu disse, 90% dos casos que vieram no meu escritório estavam pagando mais do que devia. Entendi. 90%. E por quê? Desconhecimento, muitas vezes negligência, tá? Negligência de não querer fazer, te dar um trabalhozinho, para você tem trabalho, não é? Tudo, não vem nada de graça, tem trabalho. Entendeu? Então, isso eu tenho me dedicado bastante nesse ano. Mas nós temos um portfólio de mais de 8 treinamentos, tá, Marcelo? Bacana. E todo mundo que tiver, é só entrar lá no meu perfil aqui no Instagram, me seguir, dar aquele like. Tem o meu portal no meu canal no YouTube também. Você pode se inscrever, tem aulas, tem séries lá que eu sempre disponibilizo. E a gente tem vários treinamentos focados. Então, eu tenho um treinamento para você que quer fazer carreira nos Estados Unidos, se formar como profissional, trabalhar, eu ajudo você. E também tenho treinamentos para você que é empresário e quer desenvolver inteligência tributária para tomar a melhor decisão. Como, por exemplo, como pagar menos impostos. Aqui nos Estados Unidos é um treinamento nosso que está rodando. É para o empresário, não é para o profissional, é para o empresário. Para o empresário criar nível de consciência e ir lá conversar com o contador. Vem cá, mas o meu contador, senhor, você está vendo isso aqui? Entendeu? Essa seção do Código Tributário que eu posso utilizar, você está usando isso para mim? Você, como empresário, tem que se conscientizar. O maior interessado é você. Você que é o dono da empresa. É você que vai pagar ou não o imposto. Não pode deixar só por conta do contador, não. Entendeu? Então a gente tem trabalhado nesse sentido aí, Marcelo. Maravilha. E para mim é um prazer, é uma honra, adoro fazer isso, adoro ensinar. E Deixa eu aproveitar. desenvolvemos esses treinamentos. Se entrar no meu site, que é o www.abelfiorotti.com, você tem todas as informações lá, tem minha equipe dedicada lá, quem quiser saber mais, tem o Vitor, o Alberto, toda a equipe lá para tirar dúvida dos cursos, quem quiser, enfim, saber mais a respeito. E agradeço aí a oportunidade de vocês aí para poder compartilhar um pouco desse trabalho, entendeu? Maravilha. Aproveitando para a gente fechar aqui, o nosso tempo está esgotando, né? A gente esquenta as turbinas e de repente tem que pousar Passou muito o rápido, Boeing, hein? Eu né? tô vendo um monte de pergunta Rapaz, aí, olha aí. cara. Ó, eu tô Ah, vendo um monte de é, pergunta aí, ó. Jéssica, minha aluna, hein? Ó, a Jéssica. Um Jéssica é aluna. abraço, hein? Ela não responde nem. Ela botou umas 5 perguntas aí, não vai dar tempo, É, não, de responder. não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Eu peguei algumas aqui, eu vou responder rapidinho, depois eu passo uma super importante para Tá, você e a gente fecha. maravilha. Bora lá. Henrique Carlos perguntou o seguinte: existe algum software que faz o bookkeeping, gera declaração? São duas coisas diferentes. Cada software faz uma coisa diferente.
o que você faz é os softwares, eles importam as informações do QuickBooks, por exemplo, dos relatórios gerenciais, eles podem conectar na base algumas soluções, mas no geral você vai ao seu contador com uma série de comprovantes e ali você faz o seu imposto de renda. São duas coisas bem separadas. Sobre o planner, nós já respondemos. As etapas para fazer um planejamento, bom, você pode usar o planner, pode usar o budget, e a partir do bookkeeping desse ano, você planeja o crescimento do próximo ano. Que mais aqui? Deixa eu pegar uma bem interessante aqui. Essa aqui é para o Abel. Bom, uma das grandes dificuldades, aí a gente fecha aí rapidinho. Um minutinho, Abel, vamos correr. Eu estou à Uma das disposição grandes aí, Gás. dificuldades Estou à do disposição. empresário, separar finanças pessoais das finanças profissionais. Me dá aí duas, três dicas rapidinho para a gente tentar aqui responder um pouquinho disso. Pois é um problema sério isso, principalmente quando você mesmo você sendo o único dono da empresa. Se você tem sócio, você não deve fazer isso jamais, né? Porque você vai estar talvez até ferindo um acordo de sociedade, né? Um acordo de membros ou de acionistas. Mas isso é muito comum para quem trabalha único dono. Ele mistura o que é da empresa com o que é pessoal. Isso não é uma prática bem vista aos olhos do IRS, tá, gente? Se você for auditado, isso vai gerar grandes problemas para você. Dica: é solicitar um EI number totalmente separado de você para sua empresa, através de uma LLC ou, enfim, qualquer tipo de entidade. Abrir uma conta bancária e toda vez que você for precisar, pode acontecer uma vez ou outra. Aconteceu comigo. Eu puxei o cartão errado da empresa e passei no meu dentista. Você vai categorizar de acordo lá no bookkeeping. Mas se for algo recorrente, é um problema. Então você tem que separar as contas, ter uma conta bancária exclusiva para o seu business, um cartão de crédito também, e não vem com essa desculpa que eu não tenho crédito. Se você é o único dono, meu amigo, o seu crédito serve para a sua empresa. Converse com o seu gerente, ele vai te dar um cartão de crédito em nome da sua empresa, e você, o seu social vai ser, o seu IT, whatever, vai ser o colateral, né, o consignor, o fiador daquela conta de cartão de crédito daquela empresa. Então é questão de você sentar e ir no banco e negociar. O banco vai te dar o cartão sim. E você separa totalmente para evitar o commingling, que é justamente misturar a conta pessoal com a conta do business. Você não deve fazer isso jamais. Uma dica rápida é separando as contas, tendo conta bancária e conta de cartão de crédito da empresa, tá bom? Isso aí já elimina grande parte dos problemas. Porque tem Maravilha. gente que usa cartão de crédito pessoal para a empresa, aí quer descarregar depois, não é bem visto. Isso é um problema sério, principalmente se você for auditado. É difícil de defender numa auditoria isso. O Revenue Officer fica com o que a gente chama de booking, que é a pulga atrás da orelha, que ele acha que você é desorganizado. Eu já vi casos, Marcelo e Daniel, que na auditoria, devido à organização da cliente, que era uma mulher, ela de Conérica, ela não foi penalizada. Ela era tão organizada que o Revenue Officer, que é o auditor, falou assim, ó, acerta isso aqui, não erra mais. Mas ele ficou impressionado com o nível de organização. Então, a palavra-chave do bookkeeping é organização. Seja organizado, não misture contas, tem explicação para cada conta, tenha memo, coloca memo lá no QuickBooks do que é, anexe e adiciona o recibo, que aí você vai conseguir sempre comprovar, vai ficar mais fácil de você lembrar, enfim, dificilmente você vai ter problema. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que a gente precisaria de mais uma hora para responder. Quais as etapas para se tratar o orçamento anual e planejar uma expansão de negócio? A gente precisaria de mais uma hora, de mais um Nossa, reporte, só são para falar várias desse assunto, etapas, né? várias etapas. Nossa, AI no reconhecimento dos recibos duplica as despesas? Não, mas mesmo que ocorra na reconciliação das contas, você pega toda a duplicidade e elimina todas essas arestas. Uma outra pergunta, assim, Dani, não sei quanto tempo a gente tem, mas quando nós Temos temos tempo, temos tempo. pagamentos parcelados e recebíveis em datas diferentes. Qual a melhor estratégia para gerenciar o fluxo de caixa quando você tem recebíveis em datas diferentes? depende primeiro dos termos, né, que você está concedendo para o cliente, né? Qual que é a sua política de crédito?
quantos dias, né? Quando você diz datas diferentes, o quê? Primeiro você precisa entender qual que é o seu prazo médio de recebimento. Quando a gente tem o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de estocagem, se for o caso, né, de uma empresa de comércio, a gente consegue calcular o ciclo de caixa da sua empresa. Que em quanto tempo sua empresa leva para transformar os ativos em caixa. Isso vai determinar o que a gente chama de necessidade de capital de giro, que é o working capital, né? A necessidade de capital de giro da sua empresa aqui nos Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, o cálculo é universal. Mas aí, quando você tem datas diferentes, é o termo que não está claro, eu não entendi muito bem essa pergunta. É, Está se referindo aos eu, termos? eu penso que a pessoa pode estar falando sobre, por exemplo, eu vender um serviço e vou receber 30% no ato da venda, 30% no schedule e 40% na entrega, alguma coisa nesse Ah, sentido. tá. Isso você vai fazer um gerenciamento dentro do próprio QuickBooks. Você pode fazer o Exatamente. Progress Invoice e fazer o gerenciamento desse valor através dos estimates que você criou, tá? Eu recomendo usar a função Projects do QuickBooks Online, onde todas as transações já são lá colocadas. É lógico que se você não gerar um invoice, ela não vai compor o gráfico de desempenho do projeto. Você pode gerar uma invoice total e ir dando pagamentos parcelados, mas se você gerar uma invoice, ela vai ter um vencimento só. Isso é um problema. Então, o ideal é você gerar um estimate e fazer o progress invoice. Uma dica legal para quem não sabe o que eu estou falando, no meu canal no YouTube tem um vídeo onde eu explico como fazer isso. Como você gerar as invoices parceladas dentro do QuickBooks Online. Só ir lá no meu canal no YouTube, procura lá nos vídeos, tem lá como gerar o Progress Invoice no QuickBooks Online. Lá eu explico para você passo a passo como você fazer a geração desse Progress Invoice. É questão de gerenciamento, né? Nesse caso. Não tem a ver a termos. Não. Então é uma pergunta mais de rotina, né? Eu Entendi. penso que sim. A última pergunta, e aqui eu já quero encerrar e agradecer: contratação de assistentes do Brasil ou fora, no exterior. Quais são os formulários do IRS e como é que eu consigo declarar? Sim, você consegue declarar. Você tem que fazer o pagamento via esses apps de pagamento, com segurança. Exigir o formulário W8NE, que ele preencha isso, tem uma cópia disso com você para. Se você precisar, for auditado, alguma coisa, esse formulário, ele deixa claro que você está enviando dinheiro para uma empresa no exterior e pagando uma prestação de serviços. Abel, muito obrigado, muito bacana, excelente. Eu sei que é difícil, cara, a gente navegar em empresas grandes, médias, e aquele cara que está ali sofrendo, né, querendo iniciar, mas a intenção foi essa, de tentar navegar e atender aí Isso, diversas áreas e empresas em diversas etapas, né? Eu quero aqui exatamente. comprometer, Daniel, quem entrar no Instagram e pedir, eu vou compartilhar o meu Share of Account, ou seja, o meu plano de contas, para que a pessoa possa entender como que eu alinhei toda a minha estrutura comercial, minha área comercial, toda a minha estrutura de custos e despesas, em especial as despesas com marketing, tá? E aí eu fico à disposição, vou compartilhar com vocês. Esse é o produto de 8 anos de trabalho, né, dentro dessa área para chegar nesse lugar, e nós vamos compartilhar com vocês tudo que a gente, né, enfim, tudo que a gente vem trazendo. Eu fico à disposição. Abel, muito obrigado, cara, foi um Valeu. prazer Um bacana. abração aí, prazer participar com vocês. E fique com Deus. Até a próxima aí. Valeu. Maravilha. Até mais. Valeu, meu Tchau, amigo. tchau.